Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu estou vendo que a igreja está feliz, né? Você está feliz, meu irmão? Glória a Deus. Por que você está feliz? Sabe que você está aqui para adorar um Deus todo-poderoso. Cantamos agora mesmo, né? Um Deus grande. Um Deus que, acima de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas lutas, Deus é maior. E é isso que você está adorando esta noite. E bem-aventurado aquele que vem à casa do Senhor, diz a palavra de Deus. Davi dizia o seguinte: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deve ser uma alegria, deve ser um contentamento, meu irmão, minha irmã, no seu coração, no meu coração, de estarmos compartilhando da palavra do Senhor, ouvindo, aprendendo. É aqui que você recebe as bênçãos de Deus, porque a bênção do Senhor vem lá dos altos. A bênção não vem da terra, meu irmão, mas vem lá do alto. Lá do alto vem a bênção para as nossas vidas. E que Deus abençoe ricamente, meu irmão, minha irmã, a sua decisão nesta noite de estar aqui na casa do Senhor para cultuar junto conosco o nosso Deus, que é grande, que é maravilhoso, que é um Deus que tudo pode e que tudo realiza nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Meu amado, nós nesta noite estamos querendo compartilhar com os amados uma porção da palavra do Senhor, que ela se encontra lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, por gentileza, se os irmãos puderem soltar aí no ar para os irmãos, livro de 1 Pedro, capítulo 1, ao versículo de número 13. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, seja sóbrio e esperai inteiramente na graça que vós está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, sede santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Irmãos, nós queremos nesta noite falar aos amados a respeito de santidade. Essa palavra santidade, no nosso meio hoje, ela parece até meio desconexa da vida de cada um de nós. Porque se nós falamos de santidade no meio da sociedade, ele vai rir de nós, achando que as pessoas não necessitam disso, as pessoas não precisam disso. Então, meu irmão, muitas vezes, quando a igreja ou o pregador fala de santidade na vida de uma pessoa, não é porque ele está querendo ou está dizendo que você não tem uma santidade, não é isso. Mas o próprio Jesus mesmo falou a respeito disso, né? Falou a respeito disso. Aqui Pedro está dizendo alguma coisa a respeito de santidade. Ele diz, olha, sede santo porque eu sou santo. Mas não era Pedro que era santo. Quem era santo? Deus. Quem é santo? Deus. Então Deus é santo. E ele quer que os seus seguidores, quer que os seus filhos também sejam santos. Agora, meu irmão, você vai pensar comigo, mas você diz assim, mas então,
Eu tenho que ser santo como Deus é santo? Jesus disse assim: olha, sede os meus imitadores. Irmão, você não vai chegar a uma perfeição de santidade, não. Mas você pode ser imitador de Deus, é isso que Ele quer. Você tem uma vida separada. O que é santidade? No seu conceito hoje, o que é santidade? No teu conceito, você vai pensar assim: santidade é aquela pessoa que não se envolve com nada, é completamente fora das coisas, fora da sociedade, é assim como esteja um convento que fica separado ali só. Santidade, o nosso conceito hoje de santidade é uma vida que venha agradar a Deus. Vida que venha agradar a Deus. Quando você foi chamado, irmão, para servir ao Senhor, Deus te chamou você para uma vida nova. Deus te chamou para você por uma vida nova, uma vida transformada, uma vida mudada. Você agora tem que ser uma nova criatura. E se você, meu irmão, é uma nova criatura, Deus está te chamando para você ter uma vida de santidade na presença de Deus. É isso que ele está falando. Pedro, meu irmão, ele estava preocupado, lá no capítulo 1, Pedro estava preocupado com um grupo de judeus que morava fora da região de Israel. E esses judeus também eram eleitos, eram pessoas que tinham a mesma e recebia do Senhor os mesmos desejos de vida. E Pedro estava preocupado com essas pessoas, e com esses judeus que estavam dispersos pelo ponto da Galácia, estava disperso pela Capadócia, da Ásia e de Bitínia. Estavam esses judeus, que era um grupo muito grande, que vivia fora de Israel. E Pedro estava preocupado com esse povo, porque eles tinham a mesma promessa que eles também tinham. E esse povo tinha que ser santo também. Então a preocupação de Pedro estava dentro disso aqui. Vamos ler lá. Abre comigo aí a palavra de Deus. Lá no capítulo 1 de 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, aliás, no versículo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersação no ponto da Galácia, da Capadócia, da Ásia e de Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vós seja multiplicada. Essa era a carta que Pedro estava escrevendo para esse grupo de judeus, que era bem maior do que aqueles que estavam em Israel. Então esse grupo era muito grande, um povo muito grande, que tinha também o mesmo desejo, o mesmo amor quanto a eles. E Pedro estava escrevendo essa carta direcionado a esses judeus, esses grupos de pessoas que estavam separados de Israel. Então ele começa a dizer na sua carta, ele começa a escrever ou descrever para esses judeus o seguinte: veja lá no versículo 2, ele diz ação de graças. Ontem nós tivemos um culto aqui com ação de graças. O que é a ação de graça? O que é uma ação de graça? É um reconhecimento daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus realizou na minha e na sua vida. Então você está agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele realizou ou com o que Ele fez. Eu gostaria que você
Preste bem atenção. Eu gostaria que você olhasse para trás e viu o que Deus fez na sua vida. 2 minutinhos você faz um reflexo na sua vida. Faz um reflexo na sua vida. O que Deus fez para você neste ano de 1922? De 21. Nós estamos terminando o ano de 2021. O que é que Deus fez na sua vida? Quantos Deus tem abençoado sua vida? Quanto Deus tem feito na sua vida? Quanto Deus tem dado vitória para você? Quanto Deus tem tirado você muitas vezes de situações difíceis na sua vida? Quantas vezes Deus tem levantado você lá do leito de enfermidade? Quantas vezes Deus tem te feito maravilha na sua vida? E você está reconhecendo? Essa é ação de graças. Justamente, pegando um gancho de ontem, a ação de graça é aquilo que nós vamos reconhecer e agradecer a Deus. E nós temos que ser gratos. E Pedro aqui está chamando a atenção desse grupo de homens que também fazia parte de Israel, que estava disperso por essas cidades, dizendo a ele da necessidade da ação de graça a Deus, de reconhecer o que Deus é, reconhecer o que Deus faz, reconhecer o que Deus realiza. E ele começa a dizer assim, veja bem o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Ele começa a sua carta dizendo isso. Olha, reconheça, olha para si mesmo, olha para dentro de você e veja o que Deus já realizou na sua vida. Veja o que Deus já fez na sua vida. Olha o que Deus já fez na sua família. Olha o que Deus já fez nos seus entes queridos. Olha o que Deus já fez na igreja. Olha o que Deus já fez na sociedade. Olha o que Deus faz, como Deus age, como Deus realiza a sua vontade. Olha isso. Então, meu irmão, essa carta direcionada a essas pessoas é para que eles reconhecessem aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Interessante que, se você continuar nessa carta, ele vai dizer assim, a essas pessoas, ele vai dizer que para uma herança incorruptível. O que é incorruptível? É aquele que não corrói, aquele que não acaba, aquele que está sempre, aquilo que ele é. Incorruptível, ele nunca se acaba, é permanente. Olha, você reconheça isso. E ele diz mais ainda na sua palavra, ele diz assim, olha, veja bem, no versículo 4, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Deus, irmãos, tem uma promessa para cada um de nós. Deus tem uma promessa para mim, para você. Deus vai estar se revelando através da sua palavra o que vai acontecer nos finais dos tempos. Deus está se revelando aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele vai realizar nos últimos tempos. E nós temos que ter o quê? Aqui, meu querido, Ele está chamando para uma vida de santidade diante de Deus. Ele está chamando e se preparando aquele povo para que ele tenha uma vida que venha agradar a Deus. É isso que Pedro está chamando a atenção. Muitas vezes, meu irmão, nós achamos que a nossa vida como essa está muito boa. Assim, aquilo que eu faço está muito bom, Deus está aceitando tudo. Às vezes eu acho que aquilo que eu estou fazendo, Deus está aceitando e não está. Nós temos que examinar a nós mesmos quando nós vamos participar da ceia. A Bíblia diz, olha, examina-se homem a si mesmo e coma do pão e beba do vinho. Olha, meu irmão, como que nós vamos olhar para esse sentido? Como nós vamos olhar nesse sentido quando nós temos que estar uma vida que venha agradar ao Senhor? Sabe o que é isso, meu irmão?
É nossas atitudes, é o nosso dia a dia, é o nosso estar com Deus, é o nosso realizar na obra do Senhor. Tudo isso faz parte da nossa santificação. Tudo isso faz parte de uma santidade das nossas vidas. Que você, meu irmão, minha irmã, não foi chamado por acaso, não. Você não tem esse chamamento que foi feito por um acaso. Deus tem algo na sua vida. Ele quer te dar a salvação, porque ele diz a palavra que ele mesmo aqui está dizendo na sua carta, que ele morreu por você. Ele deu sua vida por você. E ele quer que você tenha uma vida de santidade na presença de Deus. Sabe por quê? Lá no versículo 2, nós vamos encontrar dizendo que Jesus disse assim: olha, sede santo porque eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo. E é Deus que está falando, não era Pedro dizendo. Deus está apenas transferindo aquilo que ele aprendeu de Deus, do Senhor Jesus. E nós precisamos cultivar isso nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos fazer com que isso aconteça na nossa vida. E nós dizemos isso, meu querido, que a santidade é um atributo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, é uma pessoa separada. Amém? Uma pessoa separada. Separada de quê? Da sociedade? Separada do mundo? Separada das pessoas? Não. Mas separado para servir um Deus Todo-Poderoso. Separado para servir um Deus que te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você, meu irmão, minha irmã, foi separado para isso. Você, meu irmão, foi separado para servir esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que age, esse Deus que faz, esse Deus que realiza nas nossas vidas. E muitas vezes, irmão, isso para nós passa como um lapso nas nossas vidas. Não precisa. Para servir a Deus não precisa de santidade. Não precisa de uma vida mudada. Não precisa de eu abandonar muitos atos na minha vida. Não precisa de eu tirar alguma coisa que eu gosto da minha vida, não. O nosso conceito é assim. Assim como está bom demais. Não é? Mas Deus não quer assim, não. Meu irmão, Deus não quer a vida assim, não. Deus não quer você assim, não. Deus quer que você muda. Deus quer que você procure agora uma nova vida no Senhor Jesus. Agora essa vida que você leva, diz a palavra, não é mais sua, não. Agora essa vida que você leva é do Senhor Jesus. Essa vida que você leva agora é de Deus. Porque você entregou a sua vida a Ele. Você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Agora você não manda mais na sua vida. Parece duro, não parece? Você não é dono mais da sua vida. Quem é dono da sua vida agora é o Senhor Jesus. É por isso, irmão, que você tem que olhar e buscar o poder que vem lá do alto. O poder que vem do alto. E essa carta ainda continua, irmão. Ela continua no versículo 5. Diz assim: que sois guardado pelo poder do Espírito, ou guardado pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparado para revelar-se nos últimos tempos. Irmão, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você está desejoso de que o Senhor Jesus volte? Tá? Você quer que o Senhor Jesus volte? Ou não? Ou essa vida que você está aqui está tão boa demais? Ixi, Senhor, aqui está bom demais. É? Mas Deus tem uma promessa para ser revelada a você
nos últimos tempos, quando o Senhor da glória vier buscar a sua igreja, o seu povo que hoje está se preparando, esse povo que está se santificando, esse povo que está buscando, esse povo que tem uma vida nova, esse povo que está procurando ter uma vida que agrada a Deus, esse povo que está agora desfazendo de si mesmo para Deus se alegrar na sua vida. E nós precisamos estar imbuídos nesse meio, daquilo, dos desejos de Deus, as nossas vidas. Desejo do Senhor, porque o desejo de Deus para nós sempre é o melhor. Versículo 6 diz: nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristado por várias provações. Agora ele diz assim: não é, irmãos, não é que você não vai ter problema, não é que você não vai ter dificuldade na sua vida, não é que você vai se adoecer, não é que você vai passar por tribulação, não é porque você vai agora ser livre de todas essas enfermidades, de todas essas coisas que estão atacando o ser humano por aí hoje, ceifando vidas e mais vidas. Não é que você está livre disso, mas alguma coisa eu te digo, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a promessa para nós, sabendo que Deus está conosco, Deus é que livra, Deus é que guarda, Deus é que protege. Você tem que colocar isso no seu coração, meu amado. Interessante, meu querido. A palavra de Deus, ela nos chama essa atenção. Versículo 7 diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Na revelação de Jesus Cristo. Sabe o que foi isso? Que disse isso aí? A nossa fé está baseada em quê? Nossa fé está posicionada em quê? Muitas vezes, meu irmão, a nossa esperança, a nossa fé, ela está baseada naquilo que nós possuímos, naquilo que nós temos, no dinheiro que nós acumulamos, não é? Às vezes nossa fé se baseia assim nisso. Às vezes nós estamos baseando que tudo que possa realizar é porque eu tenho, eu faço, eu trabalho, eu consigo, eu sou e eu sou. E a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que nós não somos nada. Não somos nada. Nós necessitamos desse Deus que redunda em nós, revelando nos últimos dias em Jesus Cristo. Que a nossa necessidade, que o nosso problema, que a nossa dificuldade, ela se resolve em Cristo Jesus. Só Jesus pode resolver o teu problema, o meu problema, o problema de cada irmão que aqui está nesta noite. Só Jesus. Só Jesus, meu irmão. Mas glória a Deus. Nós damos louvor ao Senhor. Porque muitos de nós reconhecemos a nossa necessidade de estarmos na presença de Deus. Reconhecemos que nós não somos nada e não somos capazes de resolver nada se não for por Deus. É por isso, irmão, que todas as coisas que você vai fazer, que eu vou fazer, deve Deus estar na frente. Não é, irmão? Deus tem que estar na frente de todas as coisas, irmão. Se você realizar um negócio, Deus tem que estar na frente daquele negócio. Se você vai comprar algo, Deus está na frente daquele que você vai comprar algo. Porque Deus é quem sabe tudo nas nossas vidas. É Ele que nos faz fazer coisas que nós acertamos. Deus que nos conduziu no caminho reto, perfeito. E é só Deus que faz isso.
e através do Senhor Jesus, e todo nele, nós temos que nos colocarmos e posicionarmos a nossa fé nesse Cristo Jesus, que é Senhor das nossas vidas. E é por isso que ele diz, muito mais preciosa do que ouro perecível, e se compara aqui como ouro que é purificado, né? Os irmãos já viram como que purifica ouro, né? Eu tenho essa base porque eu mexo com ouro, né? Eu não deve nem falar nada desse negócio de ouro, porque o perigo danado, né? Então, como purificar um ouro, né? Eu tenho comprado um pouco de ouro dos garimpos, né? E a gente tem que purificar aquele ouro para tornar-se fazer uma peça preciosa de ouro. A gente tem que purificar ele, tirar tudo do meio desse ouro, as coisas que não são boas no que está ali naquele ouro, e deixar ele limpinho, limpo, irmão. E a gente tira tudo a impureza daquele ouro, ele fica ali uma pedra preciosa, né? Um ouro precioso, mas não sabe por quê? Porque nós tiramos todo o mal que existe dentro do ouro, toda a impureza que existe dele. E Jesus disse, olha, a sua fé tem que ser assim, sua fé também tem que ser assim, tirar as impurezas das nossas vidas, tirar aquilo que Deus desagrada de minha vida, para que eu possa ser, na minha fé, na minha confiança, como um ouro que foi apurado, purificado na presença do Senhor. Irmão, que a sua vida, meu irmão, a nossa vida, seja uma vida realmente apurada pelo Senhor. Que nós sejamos realmente pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, que sejamos agradáveis a Deus, as nossas vidas. Se eu fosse fazer uma pergunta para os irmãos hoje, você acha que você está agradando a Deus com a sua vida? Ou não? Eu não quero que você responda para mim, não, irmão. Eu quero que você responda para Deus. Será? Você já pensou nisso, irmão? Você já andou pensando nisso? Você já parou para pensar e disse, Deus, será que eu estou agradando da maneira como eu estou agindo? Deus, será que eu estou agradando da maneira como eu estou fazendo? Deus, será que eu estou agradando do meu testemunho que eu estou dando? Deus, será que eu estou agradando dos atos que eu estou fazendo? Já pensou para pensar isso, irmão? Sabe o que você precisa fazer isso na sua vida? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa parar e pensar nisso também. Isso faz parte da santidade. Isso faz parte da nossa santidade de vida. Porque, meu irmão, a santidade, ele nos leva ao amor. Sabia disso? Santidade não é desconjugada do amor. Nem o amor é desconjugado da santidade. Elas têm que andar juntas, santidade e amor. Alguém pensa, mas amor para quê? Amor para quê? Santidade para quê? Sem santidade e sem amor, você não vai para o céu não, irmão. Não vai não. Não vai no céu mesmo não. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz o seguinte, que nós precisamos amar a Deus. Você quer completar para mim? Amar a Deus sobre todas as coisas. Agora eu te pergunto, será que eu estou amando a Deus sobre todas as coisas na minha vida? Os irmãos estão amando a Deus sobre todas as coisas na sua vida? Todas as coisas, irmão, elas estão imbuindo atos, procedimentos e ação. Atos, procedimento e ação nossa diante de Deus. E amar o nosso próximo como a nós mesmo. Você está amando também o seu próximo como a si mesmo? Ou está deixando algumas arestas para que o diabo possa entrar? Está amando o seu próximo como a si mesmo? Meu irmão, é interessante quando nós falamos nisso, quando nós olhamos para esse sentido, falando do amor ao próximo, do amor ao seu semelhante, é algo difícil das nossas vidas. Sabe por quê?
Sabe por quê? Nós temos dentro de nós um tal de um eu. Já ouviu falar do eu, irmão? Já? Eu! Esse tal de eu, meu irmão, é perigoso nas nossas vidas. E por isso nós não amamos o nosso semelhante como a nós mesmos. Por isso não amo o meu próximo como deveria ser amado. Por isso, muitas vezes, eu odeio o meu próximo. Eu quero mal para o meu próximo. E é o contrário daquilo que Deus nos fala. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não quero para mim, não quero para ele. Justamente é isso, irmão, faz parte da nossa santidade de vida. E diz mais a palavra. A quem não havendo visto, mas no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. Quem não vendo, irmão, nós não vemos, nós não vimos Deus. Já? Quem que já viu Deus aí? Não? Quem que já viu Jesus Cristo? Também não. Na nossa geração, né? Mas, irmãos, você sente a ação de Deus nas nossas vidas. Justamente é isso. Você sente aquilo que Deus é na sua vida, aquilo que Deus quer na sua vida. Nós não vimos, mas nós veremos face a face, porque a promessa de Deus para os seus fiéis é que você vai ver o Senhor Jesus face a face, meu amado. Quando o Senhor da glória voltar para buscar essa igreja que hoje está se santificando na presença do Senhor, você vai estar de face a face com Deus. Coloca isso, meu irmão, na sua cabeça. Coloca isso no seu coração. E meu irmão, santidade é algo precioso na vida de cada um de nós. Porque o Senhor Jesus, lá no versículo 16 do capítulo 1, ele diz assim, mas escrito estás, sede santo, porque eu sou santo. O que quer dizer isso? O que Deus está falando para você? O que é que Deus está exigindo de você e da sua vida? Santidade. Vidas separadas. Vidas para servir ao Senhor, para agradar ao Senhor. Porque, meu irmão, você não está aqui para agradar a homens, não. Você não veio aqui na igreja para agradar aqui o pastor, os pastores, os presbíteros, ou aquele que está aqui à frente pregando a palavra, não. Você veio aqui para agradar a Deus. É para Deus que você está aqui. É para agradar esse Deus Todo-Poderoso, para agradar esse Deus que realiza nossas vidas. É por isso que você está aqui. E o seu amor deve ser voltado para esse Deus. E Deus quer isso de cada um de nós. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão, que a palavra de Deus nos chama a nossa atenção? Nos dizendo assim, lá no versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro 9, 2. Você abre sua Bíblia comigo. Esse eu gostaria que os irmãos estivessem compartilhando conosco. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim, veja bem, vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. Irmão, você tem muito valor para Deus. Você coloca isso no seu coração. Você é valorizada por Deus. Você foi separado por Deus. Você vive para Deus. Você vive para servir a Deus, para agradar a Deus. É isso que ele está dizendo. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que te amou. Irmão, você que aqui está nesta noite, você é uma pessoa amada de Deus. Você é algo especial de Deus. Deus te separou para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória. Coloca isso no seu coração, meu irmão. Coloca isso no nosso coração, que nós somos especiais para Deus. Especiais. E diante, Senhor, disso, meu querido irmão, nós temos uma grande responsabilidade em ter uma vida de santidade, na presença das pessoas que estão ao nosso redor, para que eles vejam em nós a presença de Deus. Ele veja em mim e em você, que você é diferente, e que ele, através de você e do teu testemunho, ele possa se chegar também a esse Deus que todo ama, desse Deus que ama, esse Deus que guarda, esse Deus que protege com o seu testemunho. E só faz isso, meu querido, quem tem santidade na vida. Só faz isso quem tem amor ao seu semelhante, ao seu próximo. Ele diz, leva essa palavra aos corações dessas pessoas, porque ele diz lá no último versículo, diz o seguinte, então ele diz o seguinte, meu querido, versículo 10, vós assim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Antes você não era assim. Antes você não tinha nada com Deus, mas agora você tem. Antes você podia fazer o que queria, mas hoje você não pode fazer mais. Você tem que mudar essa vida, tem que mudar o comportamento, tem que mudar o testemunho para as pessoas, tem que ter uma vida que venha agradar a Deus e que através da sua vida, pessoas também se reconheçam de que Deus é Senhor na sua vida. E nós temos grande responsabilidade para com o Evangelho do Senhor Jesus. Nós fomos chamados, separados, tendo a vida de santidade, para que através do nosso testemunho, através da palavra de Deus, vidas se convertam ao Senhor. Né? Eu não sei se você já aconteceu com você, mas alguém já perguntou para você assim, você é crente? Já? Já perguntaram para você isso? Hã? Já? Você é crente? Por que eles perguntam assim para você? Por quê? O que ele vê em você? Irmãos, Deus quer de mim e de você que nós sejamos testemunhas do Senhor Jesus. Testemunhas do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, a sua vida. Abençoe a vida de cada um de nós nesta noite. Abençoe aqueles que estão aqui na live conosco, nos acompanhando. Que a sua vida seja uma vida agradável a Deus. Que Deus possa olhar em você e dizer, eis meu filho amado, em que me compraz. Amém? Amém, irmão? Que Deus abençoe. Ricamente nossas vidas. Vamos colocar de pé, irmão. Vamos orar nesse momento. Eu quero fazer uma oração com os amados. Amado Deus e Pai que está nos céus, a Tua palavra, ó Deus, foi explanada através do desejo do Teu coração. Pai amado, que o Senhor grave no nosso coração, Pai, a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter uma vida de santidade na Tua presença, Pai. O Senhor nos ajude que nossa vida possa viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Abençoe, meu Pai, esta igreja. Toma essa igreja, Senhor, nas Tuas mãos. Fortalece esta igreja, ó Deus, fazendo com que ela cresça em número de salvos e transformados pelo poder do Teu nome, Pai. Abençoe, Senhor Deus,
o restante desta semana, Senhor, as nossas vidas, e nos acompanhe em todos os atos das nossas vidas, tudo aquilo que nós devemos fazer, ó Deus, que seja, Senhor, do teu agrado. Abençoe a tua igreja, o teu povo, santifica os teus filhos, ó Deus, para o encontro com o Senhor, aquele quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, Senhor. Nos prepara, ó Deus, cada dia os nossos pés, os nossos corações e as nossas vidas. Pai, abençoa-nos o restante desta semana, é que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.